Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem para abençoar a sua vida. Eu gostaria de falar hoje, especialmente para aqueles cristãos, aquelas pessoas que de fato conheceram Jesus, tiveram suas experiências com Ele e que hoje estão caminhando para uma direção completamente errada no que se diz respeito ao afastamento, da presença de Deus. Você sabe que uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão é quando ele começa a se desviar no coração, se desviar nos seus objetivos com Deus. Existem pessoas que um dia estiveram no fundo do poço, fora da presença de Deus, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, foram por Ele abençoadas, tiveram uma mudança em suas vidas, mas, infelizmente, muitas das vezes, as pessoas se mostram infiéis a partir do momento que elas se sentem mais aliviadas, tranquilas, inclusive abençoadas em suas vidas. Muitas das vezes elas vão permitindo que a apostasia, que significa o desvio da verdadeira fé, a apostasia tome conta do coração delas. Muitas das vezes o interesse de estar na igreja num domingo, por exemplo, em busca da presença de Deus, vai morrendo. Muitas das vezes as pessoas até vão criando, elas mesmas criam situações para que sirvam como uma justificativa, um motivo, para dizer, eu não fui à igreja domingo para buscar a Deus porque eu tive que fazer isso ou aquilo. Muitas das vezes aquelas situações elas mesmas criaram para poder justificar a ausência na presença de Deus, na casa de Deus, no templo, melhor dizendo. Muitas das vezes pessoas, cristãos, vão permitindo que amizades do mundo, a amizade com pessoas incrédulas, sirva para afastá-las. Muitas das vezes elas começam a optar em estar, muitas das vezes, em algum lugar do que propriamente estar dentro da igreja buscando a presença de Deus. Porém, é importante lembrar que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Muitas das vezes cristãos esquecem disso, eles pensam que a colheita daqueles frutos ruins só ocorre na vida dos incrédulos. Isso não é verdade. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Está escrito na Bíblia. Então, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 17, Deus fala a respeito de Israel, que naqueles dias foi se desviando. Israel havia provado muitos milagres, Israel havia experimentado o poder de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, mas houve um tempo, e esse tempo ficou registrado aqui, no livro do profeta Jeremias, em que Israel foi tomando esse caminho, ele foi se desviando, E você que me assiste, que se considera uma pessoa cristã, abra os seus olhos. Se você está esfriando, se deixando levar por circunstância, ou quem sabe Deus abençoa tanto a sua vida, que agora você, desculpe o termo, estufou o peito, O orgulho tomou conta. Então agora você diz, não, agora eu estou numa condição mais abençoada,
um emprego melhor, uma condição financeira melhor, uma condição melhor, então agora eu quero desfrutar mais, e você vai, gradativamente se afastado de Deus, você tem trocado as bênçãos de Deus, né? Tem trocado Deus pelas bênçãos, quem sabe pelos prazeres da carne, pelas amizades de pessoas incrédulas, você tem dado mais valor, muitas das vezes, a tantas coisas do que está num domingo na presença de Deus. Abra os seus olhos, porque as consequências virão. Caso você não se arrependa e volte a ter um coração fiel realmente a Deus, você vai acabar colhendo muito fruto ruim, e isso nada tem a ver com maldição de pastor lançando maldição, não, é o que diz a Bíblia, né? Há um versículo, né, que diz que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o buscarmos, Ele se deixa achar. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Acabou. Quando se perde a presença de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, acabou. Vai se viver uma vida de muita destruição, como qualquer outra pessoa nesse mundo. Então Israel foi se afastando. E chegou uma hora que Deus, então, usando o profeta, disse: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos, né? Deus deixou claro para eles que a malícia deles iria castigá-los, a infidelidade deles iria repreendê-los, porque grande mal eles estavam fazendo em deixar a Deus e não manter-se, ou se manterem, melhor dizendo, no temor de Deus. Então, é muito importante lembrarmos disso. Aquela ideia de que, como muitos desviados dizem, né? Eles dizem: eu deixei Jesus, mas eu tenho certeza que Jesus não me deixou. Isso é uma grande ilusão, porque Deus, a condição para que Deus esteja conosco e permaneça conosco, é permanecermos com Ele. No momento que qualquer pessoa se desvia, né, abandona Deus, ela também será abandonada. Deus não vai, Ele não tem a responsabilidade, a obrigação de permanecer com quem o deixou. Isso não existe. Essa ideia, inclusive você que está aí me assistindo, e você é um cristão desviado, desviada, né, uma pessoa que se desviou, e você fica com esse argumento, encontra um, encontra outro, e você diz: não, mas eu deixei Jesus, mas Jesus não me deixou, não, eu tenho certeza, Ele está comigo. Você está iludido. Ele está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Isso está na Bíblia e ninguém pode mudar. Então, ora, Israel, por causa desse desvio da presença de Deus, porque abandonaram a Deus, porque foram se desviando, o que Deus fez? Deus permitiu que a Assíria dominasse Israel, e eles foram levados para o exílio, eles foram para uma outra nação, ficaram lá exilados, vivendo lá sem nenhuma condição de vida. Por quê? Porque eles deixaram Deus, eles abandonaram a presença de Deus. Então não adianta, abra os seus olhos. Às vezes as pessoas dizem: não é que o cristão não possa passear, né? Não possa ter amigos, não possa visitar a família. Mas quantos, eles ficam sempre, né, entre estar na igreja
e um compromissozinho, um passeiozinho, eles optam pelo passeio, pelo encontro com os amigos, pela praia. Não é que você não possa passear, mas um cristão fiel, verdadeiramente, a coisa mais importante que ele faz no domingo é buscar a presença de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus. Depois, se você vai passear, vai visitar sua família, você está livre para fazer, mas muitos vão se desviando. Então, eles não conseguem cumprir o seu compromisso em estar na igreja num domingo fielmente, ficam buscando situações, criando situações para dar uma desculpa, dizer não fui porque tinha um compromisso ali, tinha outro lá. Não é uma questão de trabalho. Aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar no domingo, muitas das vezes, porque são escaladas, como acontece. Não, eu me refiro a pessoas que vivem buscando meio de não estar na presença de Deus, né? E outros vão se iludindo com amizades, às vezes no trabalho, começa a se envolver com pessoas incrédulas. Esse envolvimento que acontece natural num trabalho, num ambiente de trabalho, muitas das vezes ele vai sendo ampliado lá para fora. E o incrédulo, evidentemente, ele vai puxar a pessoa para o mundo, ele faz parte do mundo, ele tem a ver com o mundo. Então, às vezes, as pessoas vão se iludindo e achando, agora eu tenho amigos maravilhosos. É uma grande besteira, porque na hora que você se desviar da presença de Deus, você vai perder tudo, e isso está na Bíblia. Você vai perder a presença de Deus, você vai perder a sua salvação, você vai perder a proteção de Deus. Essas bênçãos que de repente hoje você tem valorizado mais do que a presença de Deus, elas vão sumir da sua vida. Gradativamente elas vão sumir da sua vida. E aquelas pessoas pela qual você ficou dando ouvido, pessoas incrédulas, familiares incrédulos, amigos incrédulos, que trabalharam, foram usados pelo diabo para puxar você para fora da presença de Deus. Na hora que você se desviar e estiver com a sua vida carregada de problemas, você vai ver que essas pessoas vão virar as costas para você, e algumas delas vão até dizer: quem mandou sair da presença de Deus? Quem mandou se desviar? Então, abra os seus olhos. Essa é uma mensagem de alerta. Eu gostaria de ler então o versículo Jeremias 2, 17. Acaso tudo isto não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas dos Eufrates? A tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus já vinha alertando o povo de Israel para que eles se mantivessem fiéis, mas eles não deram ouvido. A infidelidade foi crescendo dentro deles, o temor para com Deus foi saindo, eles foram valorizando tantas outras coisas acima de Deus, e chegou uma hora que Deus então trouxe o juízo sobre eles. A consequência de terem se afastado de Deus foi dura, porque Deus levantou a Síria contra eles, e eles foram levados, exilados para a Síria, e lá sofreram muito. Então não adianta a pessoa, o cristão, se iludir e falar: não, eu estou me afastando, estou frio, não tenho ido à igreja fielmente, não tenho buscado a Deus fielmente, eu estou querendo aproveitar, entre aspas, aproveitar mais a minha vida. Então aí vai esbanjando nos prazeres da carne, vai dando mais valor às pessoas do que a Deus. Não adianta. Se você não abrir os seus olhos, você vai se desviar totalmente, e as consequências serão pesadas. Não esqueça isso. Eu estou apenas transmitindo o que já está aqui na palavra de Deus. Espero eu que, se você
seja quem for, estiver frio, se afastando, se desviando, desprezando Deus, desprezando a presença de Deus, buscando meios para satisfazer sua carne, dando ouvido a pessoas incrédulas. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas se você está se desviando, abra os seus olhos, se arrependa profundamente e procure a Deus. Eu me desviei, me afastei, e agora eu não sei para que igreja eu vou, ou eu me afastei porque estava numa igreja que tinha problemas, erro, heresia, pecado, enfim, eu me afastei. Enfim, sair da onde há corrupção, mentira, heresia, né? Doutrinas de demônios, tudo isso é absolutamente correto, mas não se desviar da presença de Deus. Se você está numa igreja corrompida, os líderes são corruptos, o pastor é corrupto, a igreja é uma igreja carnal, prega um evangelho mundano, mentiroso, ou tem doutrinas de demônios, ou a igreja trabalha como se fosse uma empresa para arrancar o que as pessoas têm, saia daí imediatamente, saia daí, você já sabe o que tem de errado, saia, porque se você não sair, Deus vai cobrar de você, porque você está sendo conivente, você está sabendo do que está acontecendo de errado, você continua aí. Agora, procure uma igreja, não interessa se ela é grande, pequena, bonita ou feia, isso não é o mais importante, uma igreja que esteja pregando o evangelho corretamente, ali esteja um homem, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, enfim, alguém que está servindo a Deus e vai crescer com Deus lá. O que não pode é se afastar, é se desviar da presença de Deus, porque isso só vai lhe trazer desgraça, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Eu quero só lembrar que domingo, às 9 da manhã, na nossa sede, a reunião do Espírito Santo, a reunião principal, depois às 7 da noite, lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete, às 9 horas da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Lá em Beira, Moçambique, na África, Rua Cruz Gomes, número 605, no bairro da Munhava, nas proximidades do Hospital da Munhava. Um grande abraço, Deus abençoe, e não caia no erro de se afastar de Deus. Caso você tenha cometido esse grande erro, se humilhe e se volte para Ele. E se você vem se desviando, abra os seus olhos antes que seja tarde. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.